Hoje, a nossa aula é de ciências. Vocês estão preparados? Não esqueçam de copiar corretamente o caderno e o diário. Prestem bastante atenção a esse vídeo, pois todas as respostas das perguntas que virá ao final dele está no decorrer da nossa explicação. Vamos aprender? Camadas da Terra. O ser humano ainda não conseguiu ver como é a Terra inteira por dentro, mas os cientistas já sabem muitas coisas a respeito do interior do planeta. Isso é possível pelo estudo das rochas, dos meteoros, dos vulcões e dos terremotos. Vamos aprender um pouco mais sobre as camadas da Terra? Após vários estudos e observações, foi possível afirmar que existem muitas diferenças do interior do nosso planeta até a parte externa. Com isso, dividiram a Terra em 3 principais camadas para que fosse mais fácil compreender e estudá-las. As camadas da Terra são a crosta, o manto e o núcleo. Essa divisão das camadas está muito bem explicada na próxima imagem. Nela também tem os continentes situados sob as placas tectônicas. Iremos aprender sobre as placas tectônicas no decorrer desse vídeo. Essas camadas foram divididas, pois cada uma delas possuía suas particularidades em relação à forma, temperatura, aspecto e também em sua composição química. Esses aspectos físicos e químicos foram determinantes, ou seja, muito importantes nessa classificação. A crosta terrestre é a primeira camada da Terra. Ela é uma fina camada que cobre o nosso planeta e é considerada a mais superficial. É nela que a vida humana se desenvolve. Ela é essencial para todos nós. Ela é composta por rochas leves, no oceano por basalto e na parte dos continentes basicamente por granito. Sua espessura varia de 20 a 70 quilômetros na área continental. Já nas áreas dos oceanos, varia de 5 a 15 quilômetros. O manto é a segunda camada da Terra. Essa camada já é bem mais espessa, possui uma espessura de aproximadamente 2,9 mil quilômetros abaixo da superfície. Você achou que a crosta tinha temperaturas bem elevadas, não é? Mas o manto possui temperaturas ainda mais quentes. Nessa camada, a temperatura chega a atingir os 2.000 graus Celsius, fazendo com que as rochas que compõem essa camada se derretam e assim elas virem o magma. Essa camada é dividida em manto interno e externo. No manto interno, sua composição é mais líquida, pois as temperaturas são muito elevadas. Já no externo, sua composição é mais pastosa. Sua composição é de minerais ricos em silício, ferro e magnésio. O núcleo. Essa é a terceira e última camada do nosso planeta. É a camada mais profunda de todas e é dividida em núcleo interno e externo.
A densidade fica de 9 a 14 e as temperaturas nessa camada variam de 3.000 graus Celsius a 5.000 graus Celsius. Já imaginou como deve ser por lá? Até hoje não se sabe exatamente quais são os materiais que compõem essa camada, devido à sua temperatura ser tão elevada, mas há indício de que seja uma liga de ferro e níquel. O núcleo interno é sólido por causa da influência da pressão interna do nosso planeta sobre ele. Já o núcleo externo apresenta-se em estado líquido devido às temperaturas muito elevadas. As placas tectônicas são blocos sólidos que se encontram sob o magma e formam a litosfera, que é a camada rochosa mais extensa da Terra. Vamos aprender um pouco mais sobre elas? As placas tectônicas podem ser de 3 tipos: placas oceânicas, tipos encontrados no assoalho oceânico, placas continentais, encontradas sob continentes, e placas oceânicas e continentais, encontrado tanto sob os continentes como também no assoalho oceânico. As placas tectônicas estão em constante movimento. Umas em relação às outras. Essa movimentação ocorre devido às forças provenientes do interior da Terra, especialmente em altas temperaturas. Esses movimentos são lentos e contínuos e realizam-se no que chamamos de limites entre as placas, podendo ser de afastamento, de colisão ou laterais. O resultado são as transformações na crosta terrestre. As placas tectônicas encontram sob o manto, uma das camadas da Terra compostas por magma. O calor proveniente do interior do planeta provoca a movimentação desse magma por meio das correntes de convecção. Ao longo desse movimento, o calor do núcleo é transferido para as camadas mais extensas, fazendo com que elas se movam, sejam umas contra as outras, sejam separando-se. Sistema terrestre. O nosso planeta reúne todos os elementos necessários para a composição da vida e, ao menos por enquanto, é o único corpo celeste presente no universo a apresentar essas características. Dessa forma, o sistema terrestre equivale justamente a essa combinação dos elementos naturais do nosso planeta, bem como a maneira como eles interagem entre si. Existem 4 esferas que compõem o nosso planeta. Elas não são esferas propriamente ditas, mas fazem parte da estrutura da Terra.
São elas a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e biosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Ela é composta por gases. A litosfera, também chamada de crosta terrestre, a litosfera é a camada superficial sólida do nosso planeta, sendo composta pelas rochas, pelo solo e pelas formas de relevo. A hidrosfera é a camada de água da Terra, sendo composta pelos rios, pelos lagos, oceanos e mares, além da umidade presente, que também influencia no clima. A biosfera é a camada da vida, envolvendo todos os seres que habitam o nosso planeta, o que inclui, obviamente, os seres humanos. A biosfera só pode existir a partir da combinação das demais esferas acima mencionadas. Observe a figura a seguir, onde mostra a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. A integração da biosfera com os demais elementos do sistema terrestre. O mais importante ao estudarmos a composição do sistema terrestre é termos em mente que eles não são estáticos, pelo contrário, são elementos bastante dinâmicos, de modo que um interfere sobre o outro. Exemplo: a água das chuvas altera o relevo, que altera a composição da superfície e, a depender de suas formas, influencia até o clima e assim sucessivamente. O movimento das placas tectônicas que se deslocam sobre a astenosfera, parte pastosa, interagindo ao longo do tempo entre si em um processo geodinâmico que tem como consequência a origem das montanhas e bacias geológicas, provocando abalos sísmicos, terremotos e maremotos, vulcanismo, magmatismo e outros eventos.